2, 1. Olá, irmãos, tudo bem? Há quanto tempo eu não falo com vocês? Bem, gente, a gente vai começar a aula de hoje retomando um pouquinho sobre o que eu falei nas outras aulas anteriores, no que dizia a respeito do círculo, circunferência e diâmetro. Eu passei para vocês algumas atividades e aquela videoaula falando de alguns elementos. Então, vamos relembrar eles aqui. Os elementos da minha circunferência, eles são descritos primeiramente quando eu delimito minha circunferência. Minha circunferência é o lugar geométrico em que vai ter um conjunto de pontos equidistante a um ponto central que eu vou chamar de centro da minha circunferência, e eles vão ter a mesma distância que vai ser o raio. Ou seja, traduzindo isso em palavras mais, em gestos um pouco mais suaves, eu vou ter um lugar geométrico na minha circunferência, e não círculo, tá? Na minha circunferência aqui, eu vou ter um ponto de origem. Esse ponto de origem eu vou chamar de O, centro da circunferência, tá bom? Vou chamar ele de O, que é o centro da minha circunferência. Esse O, a minha circunferência vai ser o conjunto de pontos, ou seja, um conjunto de pontos que vai ser equidistante a esse O. Ou seja, ó, foi quase, mas deu para colocar aqui. Bem, o que isso significa? Significa que um conjunto de pontos vão ser muitos pontos que vão fazer parte da minha circunferência. Se eu pegar um ponto aqui, um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D, aqui, qualquer ponto, desde que ele esteja em cima da minha circunferência, desse meu círculo desenhado, ele vai fazer parte da minha circunferência se ele estiver em cima da linha, certo? Por exemplo, os pontos em vermelho, o ponto P e o ponto Q, eles não vão pertencer à minha circunferência, tá? Vou chamar a minha circunferência de C, C', tá? Ou seja, para os meus pontos pertencerem à minha circunferência, meus pontos não, vamos colocar assim, o conjunto de pontos que pertence à circunferência é o A, B, C e D, ou seja, A, B, C e D, eles pertencem a C'. Já, ponto e vírgula, já P e Q não pertencem à minha circunferência, tá? Somente para a gente delimitar. Porque assim, eu gosto de delimitar isso, porque, pessoal, a gente consegue ter uma noção de espaço, de figura geométrica, quando a gente está trabalhando de um círculo. Por exemplo, se a gente pega um círculo aqui, o ponto que está aqui dentro faz parte do círculo, mas, novamente, lembrando, minha circunferência é só o aro, é só a parte como se fosse a minha cerca do meu círculo, tá bom? O meu perímetro do meu círculo. Meu círculo, melhor dizendo. Enfim, aí eu vou ter O, que é o centro da circunferência, da circunferência, que é o centro da circunferência, que é a partir dele que eu vou ter esse conjunto de pontos. E se eu tenho dois pontos, eu tenho uma distância entre eles, certo? Por exemplo, se eu estou partindo do ponto 0, lembrando daquela nossa reta numérica, se eu parto do ponto 0, 0, 0, eu vou até o ponto 3, eu vou andando quantos? 1, 2, 3. Ou seja, tem uma distância entre o meu ponto 0 e o ponto 3. Se eu pegar entre o ponto menos 1 e menos 7, menos 1, menos 7, menos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu vou estar andando 6 posições.
até chegar ao 7. Ou seja, eu tenho essa distância entre pontos. O mesmo acontece, essa distância entre pontos, somente para ter essa distância aqui. Só que, diferentemente do meu ponto, que vai ser aquela distância reta, diferentemente que a gente já viu, que é aquela nossa reta numérica, 0, menos 3 e 4, por exemplo, diferentemente, eu vou ter no espaço aqui, tá? Para cima, para baixo, inclinado para o outro, eu vou ter esse espaço. Eu não preciso me preocupar se é positivo ou negativo, não preciso. Eu só sei que do ponto O até o ponto A, eu tenho uma distância. Vou colocar de azul. Eu tenho uma distância aqui. Do meu ponto O até meu ponto B, eu também tenho uma distância. Do meu ponto O até meu ponto D, eu também tenho essa distância. Só que, uma curiosidade é que essa distância vai ser a mesma. Porque vocês lembram que eu acabei de desenhar com essa minha cordinha? Eu fiz o quê? Eu abri, delimitei um espaço, que é esse aqui, e desenhei. Eu não aumentei, eu fiquei com o mesmo espaço. Mesma coisa se você pegar um compasso. Se você pegar um compasso, abrir e desenhar um círculo, ou pegar uma moeda, fazer o contorno dele, você vai estar desenhando a circunferência da moeda, e se você pintar, você vai estar desenhando o círculo que representa a moeda. Olha só a diferença. Pegou a moeda, desenhou o aro, você está desenhando a circunferência. Se você pintou, é círculo, tá bom? Então, aqui, essa distância do O até o A, do O até o D, do O até o C, ou seja, do O até qualquer ponto que esteja aqui em cima, ela é chamada de raio. Vou colocar aqui em cima, tá? Do meu ponto P. É chamada de raio. Raio, e aqui é raio também. Esse meu raio, eu posso escrever ele, para facilitar a minha vida, de R. Eu vou chamar ele de R. E R. Ou seja, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço, que é igual a esse pedaço. Ou seja, todos esses pedacinhos, essas distâncias, essa e essa, vai ser a mesma. É só uma curiosidade, somente relembrar do que a gente já falou. Tá? Aí a gente tem que... Beleza. Aí nisso aqui, pessoal, a gente tem mais um último elemento que eu gostaria de falar para vocês, que é a corda. A corda é o seguinte, eu tenho o ponto D e o ponto C. A corda de um segmento nada mais é do que esse ponto em vermelho, que não está passando no centro, mas só que está passando aqui em algum lugar da minha circunferência, entre dois pontos. Quais são esses pontos? C e D. Ou seja, o meu O aqui, vamos colocar, O é o centro, de azul, R é o raio da circunferência, e o meu CD, o meu DC, CD, tanto faz, vou colocar em vermelho agora, o meu CD é a minha corda. A minha corda. Isso, exatamente. A minha corda. Vai ser a minha corda que passa entre os pontos. É como se eu pegasse uma laranja e tirasse a tampinha dela, como eu fosse chupar uma laranja. Ou pegar uma melancia e cortar, não uma melancia assim, não cortar no meio, mas sim cortar só a tampa e comer só a parte de cima. É como se fosse realmente essa parte. E tem uma última coisinha que é chamada de diâmetro. Esse diâmetro vai ser muito importante para a gente porque é 2 raios. O que quer dizer isso, professor? Vamos colocar aqui. O diâmetro, pessoal, que é, eu tenho uma circunferência qualquer. Vou desenhar a menorzinha aqui. Eu tenho uma circunferência com minha origem e meu C, né? Meu C', que é a minha circunferência. Aí, o meu diâmetro
eu tenho todos esses elementos. Aqui também tem o que está dentro, o que está fora, o que está na circunferência, e o que está na circunferência é os pontos A e B. Tá? É o ponto A e B qualquer, que vai estar na minha circunferência. Só que, e se eu traçar uma reta, eu sei que de B até O é R, que é o meu raio, que eu acabei de lembrar aqui. E eu sei que de O até A também é R, ou seja, eu tenho dois R's. Se eu posso imaginar o seguinte, é como se eu estivesse saindo de um ponto, passado por outro e seguindo até um terceiro, ou seja, eu passei por 3 pontos. Quais foram esses pontos? O meu ponto B, passei pelo centro da circunferência, que é o O, e fui até o outro extremo da circunferência, que é o ponto A. Ou seja, eu andei quantos? 2 R's. Ou seja, o que eu fiz foi andar 2 R's. Ou seja, esse aqui, 2 R's, eu vou chamar de diâmetro. Diâmetro. Nada mais é do que eu pegando novamente uma laranja, vou pegar uma laranja, ao invés de cortar a cabecinha, vou pegar e cortar bem no meio. Que eu tenho a parte de cima e a parte de baixo iguais, vou cortar bem no meio. Esse cortar no meio, eu posso pegar uma reta, colocar assim e passando bem no meio da laranja. Vai ser meu diâmetro. Esse é o meu ponto reto, passando nos 2 pontos, vai ser meu diâmetro. É exatamente isso que está acontecendo. Se eu andei um R e andei mais um R, R mais R é 2 R's, como a gente estava vendo já em equações. A gente está retomando as ideias de equações somente para fazer essa contagem e essa soma de termos semelhantes, tá bom? O termo semelhantes, o que é? É a incógnita. Qual que é a incógnita? R. Eu sei o valor de R? Não, e nem preciso saber. Aqui eu sei o valor de R? Sei o valor de A? De B? De Q? Não, não preciso saber. A única coisa que eu estou colocando são os nomes. O que está em volta é a circunferência. O que passa é o diâmetro. O que é a metade do que passa é o raio. E o que passa no cantinho aqui é a corda. Somente estou dando nomes. Os elementos da minha circunferência. Aí, tem o seguinte. Eu consigo fazer medições. Já que eu tenho pontos, eu tenho distância, eu também consigo fazer medições. Mas como são feitas essas medições? Bem, é pegar uma fita métrica e medir. É pegar uma régua e colocar aqui e medir. Não tem erro, não tem segredo. Mas eu consigo ter algumas relações, algumas correlações entre esses elementos. Quais são essas correlações? Bem, eu tenho que, se eu passar 2 vezes por R, é um diâmetro. Então eu posso saber que, se eu sair do ponto D, fui até o ponto O e depois fui até o ponto A, eu andei o diâmetro? Sim. Como assim eu andei o diâmetro se eu não passei no meio certinho? Não, você não andou no diâmetro, mas você andou a distância de um diâmetro. Olha só que ideia legal. Eu não preciso necessariamente passar no meio para eu andar a mesma distância. A gente já sabe disso. Tipo, eu quero andar 10 km. Se eu andar para frente e para o lado, eu andei 10 km. Se eu andar somente para um lado, eu também ando 10 km. Tá? É só uma correlação simples, bestinha, de se fazer. Mas assim, tem lá desde a Grécia Antiga, desde lá muito tempo atrás, estava se falando sobre esse comprimento. E observaram o seguinte, sempre que pegavam uma circunferência qualquer, essa aqui é pequena, pegaram a fita métrica e fizeram isso aqui, ó. Opa, então esse círculo mede isso. Beleza, se ele mede isso, eu tenho qual que é o meu tamanho o meu perímetro da circunferência, ou seja, o tamanho da circunferência. Qual o tamanho da circunferência? C. Que é a mesma coisa de eu pegar uma fita métrica e passar na circunferência. Ou pegar um lápis, passar
ao redor de uma moeda e saber o tamanho dessa moeda pelas laterais. Ou seja, C' é o comprimento da circunferência. Circunferência. É o comprimento da circunferência. Mas que tipo de relação eu consigo observar dela? Bem, eles observaram que eu pegando algumas figuras geométricas bem bonitinhas, por exemplo, um triângulo inscrito na circunferência, um quadrado inscrito na circunferência, um hexágono inscrito na circunferência, bem bonitinhos, aqueles bem retinhos, um hexágono inscrito na circunferência. Todos esses meio que vai aumentando e meio que vai aproximando mais ainda algumas relações que a gente pode falar nisso, que está explicado no livro de vocês, lá na página 68, 69. Está explicado direitinho essa parte. Aí eles observaram que tem essa progressão, esse aumento de lados, que dá bem certinho qual que é essa minha relação, em que eu consigo saber o comprimento, eu consigo ter uma relação em que eu pego o comprimento da minha circunferência, ou seja, esse fio que eu passo ao redor da minha circunferência, e divido pelo diâmetro. O que é o diâmetro? 2R. Eu sempre estou fazendo isso, tá? Ou seja, nesse primeiro aqui eu peguei o comprimento por 2R. E no maior eu peguei um comprimento por 2R. Uma circunferência bem pequena. Eu fiz a medição dela, peguei o diâmetro dela, que é 2R, dividi os dois e cheguei no número. Peguei uma gigantesca, essa gigante aqui. Medi quanto que vale o meu C, dividi por quanto que vale 2R, que é o diâmetro, e chegava no mesmo número. Esse número qual que é? R não. Esse número é o π. Esse meu π, que vocês finalmente foram apresentados, é a minha razão de todo o comprimento pelo raio. Ou seja, professor, quer dizer que se eu pegar qualquer circunferência, eu posso desenhar uma circunferência ao redor da minha casa, eu pegar uma fita métrica, passar ao redor da minha casa, medir ela, ter que ela vale 23. Que ela vale... 23 não, que ela vale 500 metros. 500 metros. Desses 500 metros, eu vou lá, divido esses 500 metros por 2 vezes o meu raio do meu raio. Se eu conseguir medir a circunferência, eu consigo saber o ponto médio, que é, sei lá, é a sala. Da sala até um dos lados da minha circunferência da minha casa. 2R. O senhor está afirmando, o senhor está falando que se eu faço essa divisão de 500 metros, que deu a circunferência da minha casa, dividido por 2 vezes R, que eu vou medir, vai dar igual a π. Vai. Isso que é o mais interessante. Porque não tem uma explicação muito lógica. É só uma relação. É a mesma coisa de eu pegar 50 dividido por 5, é a mesma coisa que 10 dividido por 2. É isso. É a mesma coisa. Tipo, vai ser uma correlação instantânea. E isso que é o massa. Ou seja, se eu quiser saber o comprimento da minha circunferência, então, eu tenho uma coisa mais fácil. Porque assim, não é uma equação isso aqui? Se eu tenho uma equação, eu quero saber o valor do meu comprimento. Como que eu acho o valor do meu comprimento? Bem, somente brincando com os números, eu vou multiplicar com 2R. E vou multiplicar aqui por 2R.
Ou seja, eu posso saber 2R dividido por 2, 1. Então fica C', meu comprimento da minha circunferência é igual a 2πr. Ou π2r ou r2π, tanto faz a ordem. Vai estar multiplicando, vai ser a mesma coisa. Ou seja, se eu der para vocês que eu tenho uma circunferência de raio 5, vocês conseguem achar, multiplicando com π e multiplicado com 2, qual que é o tamanho da minha circunferência, da minha área circular. E, de quebra, como eu tenho essa relação, como muitas, já faz quase 3 mil, fazem mais de 2.500 anos que tem essa relação e ninguém contradisse ela. E esse valor de π, essa aqui, onde meu π é aproximadamente, ele não é igual, ele é aproximadamente 3,14. Ou seja, eu dei para vocês, calcule qual que é o tamanho da circunferência. Vocês já tem 2, vocês já tem um valor de π. O que vocês precisam? Professor, qual é o raio? Ah, o raio é 5, você já consegue saber. Ah, o raio é 33, você já consegue saber. O raio é 14,7, você já consegue saber. Sacou?